Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Moura e essa é a 22ª aula do curso de fotografia oferecido pelas Oficinas Culturais em Casa pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. E hoje a aula vai ser sobre fotografia contemporânea. Foi influenciada pela arte contemporânea. A arte contemporânea foi um movimento de vanguardas artísticas que surgiu depois da Segunda Guerra. As características mais fortes da arte contemporânea é que ela tem uma originalidade e ela se desprende de preocupações com discursos políticos, com discursos sociais, se desprende da norma. Então, na arte contemporânea, os artistas eles criam materiais artísticos para nos questionar, para questionar a sociedade. Então a arte tem esse caráter político inovador, porque é questionador. Então na arte contemporânea eram diversas linguagens artísticas que se juntaram para dar esse outro sentido na arte, né? Não essa arte como apreciação, essa arte que vinha também de uma classe social, né, de uma burguesia. A arte contemporânea ela abrange, então os artistas têm uma maior liberdade no discurso. Então na arte contemporânea é a arte pela arte. O artista coloca na sua arte o significado que ele quer. Ele não está mais preso a instituições governamentais, nem entidades religiosas, por exemplo. Então se desprende do discurso da arte para alguma coisa que está na norma, né? Então a arte ela vem para quebrar a norma, ela vem para questionar. Ela vem para ressignificar a nossa realidade e colocar para quem está vendo, né, para nós, o público que está vendo, colocar questões. Ela inquieta, ela gera aí dúvidas, questionamentos sobre a sociedade que a gente vive. E a fotografia contemporânea é da década de 80. A partir desse momento que os artistas contemporâneos, né, os fotógrafos contemporâneos, começam a explorar as possibilidades. Na década de 30, Bernan e Hilla Becker começaram um caminho muito interessante que depois foi ter resultado na fotografia contemporânea. Eles começaram a fotografar indústrias, prédios industriais, grandes edifícios, e começaram a fotografar em sequência. Começaram a colocar essas imagens em sequência, criando uma outra visibilidade para essas imagens. Então quem via essas imagens conseguia ver outros elementos. Essas montagens dessa dupla aí foi um marco muito importante para que formasse alguns outros fotógrafos que vieram da escola de Düsseldorf, que era a escola deles. E aí esses fotógrafos na fotografia contemporânea, né, foram formados já na década de 80, de 90, eles começaram a fazer trabalhos inspirados nessa dupla. O trabalho de Bernan e Hilla foi antes da fotografia contemporânea começar, mas foi um marco. Essa dupla foi a primeira a expor numa exposição de artes na Bienal de Veneza. Então é um marco, né? Quando a fotografia vai para museus, vai para espaços de arte. Por isso que eles foram tão importantes na história da fotografia, e o período deles é conhecido como a nova objetividade alemã. Então, a fotografia contemporânea, na década de 80, como eu disse, ela é marcada por esses trabalhos autorais, esses trabalhos que os fotógrafos colocam nas imagens e nos seus trabalhos e nas montagens, o que eles realmente acreditam, sem nenhuma outra influência de alguém que comprou uma obra, que encomendou. Então ali é o trabalho do artista, a visão que ele tem e que ele quer questionar para quem for ver aquela imagem. Os fotógrafos contemporâneos trabalham muito com referências de outros fotógrafos. Então, como eu falei aqui da nova objetividade alemã, tem também, eles bebem, eles se inspiram em outros fotógrafos para criar um trabalho original. É o que a gente sempre fala nas aulas, vamos procurar referência para que a gente consiga criar, não copiar, mas criar um material que seja nosso. Mas essas referências elas vão influenciar sim na nossa visão e na nossa estética fotográfica. Mescla o trabalho do fotógrafo, a pesquisa, né, como arte conceitual, e também tem uma característica de trazer assuntos que são tabus na sociedade,
como sexualidade, como assuntos que não são debatidos na sociedade. Então eles vêm à tona, como o Holocausto, como guerras. Então ela vem para trazer fotos, imagens, performances, instalações que vão nos tirar do eixo. Ela vai questionar a realidade que a gente vive. A fotografia contemporânea é diversa e tem muitas características distintas ao longo do tempo. Eu vou citar aqui algumas delas. Renovação estilística, uso de artes tecnológicas, tem essa mescla de diversas linguagens artísticas, uso de novos materiais e de novas técnicas, busca contar histórias e criar conexões, procura refletir os sentimentos do fotografado e também enfatizar o discurso político do fotógrafo. Utiliza a fotografia para questionar, protestar, denunciar. Por isso que é necessário que a fotografia, todas as outras artes, também essas linguagens que não sejam da burguesia, ocupem espaços de museus, de exposições, para que chegue no maior número de pessoas possível. Ela marca a entrada e possibilidades de trabalho para os fotógrafos dentro de museus, dentro de espaços expositivos. Então é muito importante. E a questão também dos fotógrafos trabalharem com projetos seus. Ela tem um discurso, ela tem uma intenção. Como a gente falou no curso, toda fotografia tem uma intenção. Importância que a linguagem fotográfica tem de transferir um discurso. Você vê uma imagem, você consegue ver o posicionamento do fotógrafo sobre aquela imagem. O que ele pensa do mundo, qual o discurso político que ele tem em seu trabalho. Mário Cravo Neto, brasileiro, de Salvador, conhecido por produzir obras que expressem a cultura da sua terra. Steve McCurry, fotógrafo americano, conhecido por seus retratos nos conflitos internacionais no Afeganistão, Camboja, Filipinas, Líbano e a Guerra do Iraque e a Guerra do Golfo. Cláudia Andujar, fotógrafa brasileira, muito conhecida por se dedicar à luta pela preservação do povo Yanomami. Sebastião Salgado, brasileiro de Minas Gerais, conhecido no mundo todo pelo caráter social de suas fotografias. Rosângela Renault, de Belo Horizonte, trabalha no Rio de Janeiro e faz um trabalho investigativo de fotografia social. Obrigada, gente! Até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder, fique em casa e treine. É o melhor caminho para que a gente aprenda fotografia.